Graça e paz, meus amados irmãos. Hoje eu quero falar com vocês sobre a Epístola de Tiago, no capítulo 5, no verso 13, onde diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alegre? Cante louvores. E no verso 16 diz assim: Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós vivemos um momento na nossa sociedade onde, de fato, há muita gente sofrendo. É claro que nós não podemos fechar os nossos olhos para isso só porque nós não estamos doentes. Pelo menos eu não estou e espero que você também não esteja. Mas se estiver, assim como muita gente está em nosso país e no mundo, a Bíblia diz que a oração deve ser utilizada no período de sofrimento. Inclusive no verso seguinte, no verso 14, diz que se tiver alguém doente, chame os presbíteros da igreja, faça a unção com óleo e a unção da fé salvará o enfermo. Irmãos, diante de uma situação onde o mundo, o Brasil mais propriamente, a ilha do governador, onde nós estamos aqui, há pessoas sofrendo, a igreja precisa orar. Hoje seria o dia da nossa reunião de oração e geralmente nós estávamos ali reunidos, um grupo pequeno, mas um grupo fiel na oração. Hoje esse grupo pode aumentar com você aí na sua casa, buscando a Deus, orando pelas famílias enlutadas, orando por aqueles que se encontram enfermos, em estado grave, orando por aqueles que estão com sintomas, orando por aqueles que estão sofrendo porque perderam seus empregos, orando por aqueles que estão sofrendo porque perderam um ente querido, porque perderam a perspectiva de planos, de futuro diante dessa pandemia. Então, a igreja, ela precisa orar. Então, se você está fazendo qualquer outra coisa para resolver isso que não seja a oração, vai ser infrutífero. Porque Deus escolheu a oração para dar resposta ao seu povo. Por isso que a súplica do justo, ela tem eficácia. Ela não tem eficácia porque nós oramos bem, usamos os verbos bem colocados, ou porque não falamos certo, não falamos errado. Ela não se reveste de importância por causa da nossa oratória, mas é porque a quem ela se dirige, quem escolheu esse meio para que ela fosse eficaz. Então, o mundo está sofrendo, igreja, nós precisamos orar. Hoje, na reunião de oração, estaremos orando. Então, você pode ir na sua casa, se ajoelhar e orar e pedir para que Deus estenda a sua mão de bênção, de cura, de restauração e que Ele dê um basta nessa pandemia que tem nos assustado, que tem nos preocupado, que tem dado uma parada no mundo inteiro e nós precisamos voltar, a igreja precisa voltar, você precisa voltar para o seu trabalho, todos nós precisamos voltar, mas não vamos fazer isso sem fazer da forma correta. E a primeira coisa que eu preciso fazer é orar. Quem não ora não tem perspectiva de vitória, porque a minha e a sua vitória está nas mãos de Deus e ela virá através da oração. Deus escolheu a oração para ser um instrumento pelo qual nós temos comunhão com Ele, pelo qual nós apresentamos a Ele as nossas necessidades e também o meio pelo qual, diante do sofrimento, nós externamos não só a nossa dor, mas também a dor do nosso próximo. Então nós precisamos orar. Agora, aqui também diz cante louvores. Você tem que entender que louvar a Deus não é só estar lá no domingo na igreja com o ministério de louvor tocando, não. Você pode cantar, você pode adorar, você pode fazer expressões de louvor, adorar a Deus porque Ele tem cuidado, porque Ele tem te preservado, porque Ele não tem deixado faltar nada na sua mesa.
Então, nós precisamos também adorar a Deus e louvar a Deus. A minha oração sempre tem sido: Senhor, poupa o teu povo. Um pastor amigo meu, pensando que estava com Covid, foi parar no hospital, estava com dengue. Às vezes a gente pensa tanto numa doença, aparece outra, mas Deus está cuidando dele. É a mesma coisa com você. Você não deve se esquecer que você tem outros problemas que vão ser tratados além desse vírus, né? Cuidar da sua glicose, cuidar da sua pressão, cuidar de tantas outras coisas. Às vezes a gente quer se esconder de uma e esquece a outra. E na vida espiritual também é assim. Não é só questão de obedecer às autoridades, mas a igreja precisa obedecer à principal autoridade, que é as Escrituras, a palavra de Deus, que nos diz que no tempo de sofrimento eu e você devemos orar. Olha, é a experiência de homens do passado, tanto os homens bíblicos como homens que viveram antes de nós, que enfrentaram grande dor e sofrimento através da oração. Oração, louvor, comunhão, entrega e confiança de que Deus há de responder cada palavrinha que você colocar diante dele. Então vamos orar? Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e não só em tempo de sofrimento. Aprenda também a se relacionar com Deus sem ter que pedir nada, apenas pelo prazer de estar na sua presença. Um grande abraço saudoso da presença de todos. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.